Oi, gente, vamos continuar aqui com a nossa videoaula, agora falando um pouco sobre queimaduras. Queimaduras são lesões de pele ou de mucosas provocadas, na maioria das vezes, por agentes físicos, ou seja, pelo fogo, ou por líquidos quentes, ou ainda por substâncias químicas, que aí seriam queimaduras químicas. E ainda temos queimaduras biológicas, que são aquelas provocadas por alguns patógenos, ou seja, algumas lagartas, alguns animais, como águas vivas do mar, que quando tem contato ali com a pele do paciente, acabam provocando queimaduras. As queimaduras são a quarta maior causa de morte por injúria unidirecional, ou seja, de todas as situações de urgência e emergência, as queimaduras fica em quarto lugar na questão da mortalidade do paciente. E o que são então as queimaduras? São lesões coagulativas envolvendo diversas camadas do corpo, causadas por vários tipos de agentes agressores. Como falei para vocês, pode ser o fogo, pode ser o vapor, pode ser uma substância química ou pode ser alguns animais que são tóxicos e que provocam queimaduras quando ali em contato com a pessoa. A classificação quanto ao agente causal, físicos, químicos e biológicos, quanto à profundidade da lesão, elas podem ser de primeiro grau. Nas lesões de primeiro grau não há sangramento, geralmente ela é seca, atinge unicamente a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Ela fica ali hiperemiada, há uma discreta irritação na pele, dolorosa, porque afeta exatamente as terminações nervosas mais próximas da pele, então é por isso que há muita dor ali no local e também queimação, sensação de queimação mesmo. As queimaduras provocadas pelo sol, são as insolações, elas são muito características desse primeiro grau, porque elas causam essas irritações na pele a nível superficial e que por isso é muito recomendável que as pessoas que vão à praia utilizem o protetor solar, o filtro solar, como proteção dessas queimaduras de primeiro grau, sobretudo pela ação dos raios solares. Aqui nós temos, vocês podem visualizar no slide algumas imagens de pessoas que sofreram queimaduras de primeiro grau e nós temos as queimaduras de segundo grau. Nesse caso, a profundidade da lesão ela é um pouco maior. Ela atinge a epiderme e a derme. E ao contrário das lesões de primeiro grau, aqui se tem uma queimadura úmida, porque é bem característico desse tipo de queimadura formar ali uma bolha, que a gente chama de flictena, onde nessa bolha existe um conteúdo ceroso por dentro dela, líquido e ceroso. Então, normalmente, quando uma bolha de uma queimadura estoura, sai muito líquido, às vezes pus, por causa de um processo infeccioso secundário, e que por isso queimaduras de segundo grau são úmidas. Com relação à dor, também provoca dor esse tipo de queimadura, porque atinge ali terminações nervosas da derme. Temos fotos também aí no slide de vocês de queimaduras de segundo grau, deixando bem evidente essa questão das flictenas. Isso cai muito em questão de concurso e também em outras questões, outras provas que a gente vai prestar. A questão de queimaduras, primeiro, segundo e terceiro grau, para fazer a diferenciação. Se houver presença de bolhas ou flictenas ali naquela região, é bem evidente e característico de uma lesão de segundo grau. E nós temos as queimaduras que causam lesões de terceiro grau, que são aquelas que atingem todos os apêndices da pele, ou seja, são queimaduras mais profundas que atingem a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. O que é o tecido subcutâneo? É o tecido gorduroso, que fica logo abaixo, depositado abaixo da derme. Então, nós temos uma camada superficial na pele, que é a epiderme, nós temos uma camada intermediária, que é a derme, e nós temos o tecido subcutâneo, que é o tecido gorduroso, que serve para amortecer a pele. E também para proteger
da entrada de outros agentes microbiológicos, como vírus, bactérias, que fazem essa proteção da pele. E as queimaduras, quando atingem essa terceira camada, o tecido subcutâneo, a gente diz que é uma queimadura de terceiro grau, podendo também atingir ossos, músculos, nervos e vasos sanguíneos. É por isso que já é uma queimadura mais grave, atingindo ali todas as camadas, né? E que provoca pouca ou nenhuma dor. Por quê? É interessante a gente fazer essa diferenciação. Por que é que nas queimaduras de primeiro e segundo grau, que são menos graves, há dor forte, e na queimadura de terceiro grau, que já é uma lesão maior, não há dor? Porque nesses casos, nas queimaduras de terceiro grau, a lesão é tão profunda que todas as terminações nervosas foram destruídas ali no local. Então isso também vai ali comprometer a sensibilidade dolorosa do paciente. Ele não vai sentir dor porque a queimadura ela destruiu todas as terminações nervosas. Uma das coisas bem características na queimadura de terceiro grau é o aspecto da pele, que fica completamente queimada, com um aspecto parecido com couro queimado. Então aqui você nota que há uma destruição completa de todos os tecidos e o paciente ele poderá ter esse aspecto de couro queimado naquela região da queimadura. São lesões graves, a gente vai ver como é que trata cada uma delas, mas que de modo geral o paciente tem que ter assistência médica imediata. Quanto à profundidade da lesão, queimaduras elas podem ser também de quarto grau. Nesse caso é quando atinge o osso e a fáscia muscular, ou seja, queima pele, tecido subcutâneo, músculo e chega a atingir os ossos. E nesse caso há uma necrose total ali da lesão, ou seja, um tecido escurecido, preto ou então amarelado, que é uma necrose amarelada. Isso aí também poderá também ser visualizado nessas lesões. Tem um aspecto, essas queimaduras de quarto grau, de carbonização. Então a pessoa fica carbonizada. Normalmente aquelas pessoas que morrem carbonizadas por causa da ação de chamas. Às vezes é um homicídio, né? A pessoa ali ateou fogo em outra pessoa com a intenção de matá-la. Então nós vemos que nesses casos de carbonização, o corpo ele fica irreconhecível, porque ali atingiu e queimou todas as estruturas corpóreas daquela pessoa, daquela vítima. O tecido naquela região queimada ele fica negro, quer dizer, fica de uma coloração escurecida. Por isso que a necrose nesse tipo de queimadura ela é escurecida e atinge todas as camadas até o osso. Temos algumas imagens aí, vocês podem acompanhar no slide, queimaduras de quarto grau, certo? O processo de edema, a perda de líquidos e o aumento da permeabilidade capilar geram dois riscos para o paciente queimado. O primeiro risco é desse paciente desenvolver choque hipovolêmico e o segundo risco é dele perder eletrólitos. Então vamos lá, vamos por parte. Por causa da área queimada, esse paciente ele pode perder líquidos pela permeabilidade vascular, ou seja, perde líquidos pelos capilares ali presentes, pelas veias e também, dependendo se for uma queimadura grave, pela artéria. Ele poderá ter como consequência de uma queimadura uma hemorragia. E como consequência de uma queimadura e de uma hemorragia, ele poderá ter uma desidratação grave. É por isso que o socorro a uma vítima queimada você deve iniciar pela hidratação imediata e adequada. Você não vai se preocupar ali em estar fazendo os curativos da lesão, estar limpando as lesões, onde o paciente ele pode desenvolver um quadro cardíaco por causa de uma desidratação grave. Então você vai imediatamente ali administrar 2 soros intravenosos para ir repondo essa hidratação do paciente. E o segundo risco é que poderá haver perda de eletrólitos. Esse paciente ele poderá perder minerais, proteínas, que são importantes para a questão do metabolismo dele.
O terceiro risco com relação às queimaduras são as infecções oportunistas, porque por meio daquela lesão queimada poderá haver ali a migração de vírus, bactérias, protozoários, alguns ácaros, alguns alérgenos que ao adentrar aquelas áreas lesadas e queimadas poderão provocar infecções oportunistas. Aí é por isso que logo em seguida a hidratação desse paciente, a gente deve promover a limpeza das lesões e os curativos protetivos, para evitar a penetração de agentes etiológicos como vírus e bactérias. Como é que a gente faz o cálculo da área queimada do paciente? Chega lá no centro de emergência um paciente com extensas áreas queimadas a nível corporal e a gente tem que fazer um cálculo para saber quantos por cento da área foi queimada, foi atingida, da área corporal dele. E aí tem um cálculo que a gente chama a prova dos 9, onde cada região do corpo queimada, afetada, vai ser 9% ali comprometido com a queimadura. Então, por exemplo, face, rosto, face e cabeça, nós temos 9% do corpo do paciente queimado. Os 2 braços e antebraços somados totalizam também 9%, porque cada braço e antebraço é 4,5% de área afetada. A região torácica, 9%. A região abdominal, 9%. A região torácica atrás, ou seja, nas costas, 9%. As pernas, coxa, perna e pé, ou seja, os membros inferiores, 9% cada um. Quando você soma todas essas áreas, você totaliza 100% da área corporal do paciente. Então, cada uma dessas áreas tem 9%, é por isso que chama a prova dos 9. Já em crianças é um pouco diferente esse cálculo, porque, por exemplo, nas pernas são 7% na criança. Veja que a criança tem uma área corporal menor do que um adulto. Então, para você fazer esse cálculo da área queimada na criança é diferente. Pernas, 7%. Braços, 4,5%. Região torácica e abdominal juntas, 18%. Cabeça, 18%. E no bebê é que essa área ela é menor ainda, né? Dependendo de qual foi a área ali afetada, é que vai ser menor ainda. Por exemplo, cabeça, 18%. Bracinhos, 9%. Abdômen e tórax juntos, somados, 9%. Cada perninha, 14%. E genitália, 1%. Ali da área queimada. Com relação à hidratação, a gente faz essa hidratação de acordo com as necessidades do paciente e com a perda líquida dele, bem como com a extensão da área queimada. Então, se recomenda 2 ml de soro Ringer lactato ou soro fisiológico para cada quilo do paciente. Então, como é que a gente faz esse cálculo? O paciente pesa, digamos, 30 quilos. Se ele pesa 30 quilos, você administra 2 ml para cada quilo dele. Então, quantos ml ali naquele primeiro momento deverá ser infundido no paciente? 60, porque é o dobro. São 2 ml para cada quilo. Se o paciente pesa 60 quilos, você vai administrar 120 ml do soro intravenoso ali, de forma imediata, ou seja, assim que você atende a esse paciente. E também ficar oferecendo líquidos por via oral, se esse paciente tiver condições de ingerir líquidos por via oral. Você vai oferecer líquidos, água de coco, água normal, chá. Chá não, porque é quente. Como o paciente ele já sofreu ali as lesões de uma queimadura, é importante a gente evitar dar líquidos quentes para não aumentar ainda mais essa questão da desidratação dele. Então a gente dá líquidos à temperatura ambiente, água, suco ou água de coco. Existem também as queimaduras elétricas, que elas são muito graves, sobretudo quando esse paciente ele tem contato com uma rede de alta tensão ou fios de eletricidade que oferecem risco à vida dele.
porque a eletricidade ela provoca também ali um quadro de parada cardiorrespiratória, dependendo da gravidade dessa corrente elétrica ali para o paciente. De forma geral, um paciente que está preso ali à corrente elétrica, ele deve ser resgatado, não os socorristas indo ali e tendo contato com aquela pessoa. Porque a gente sabe que a eletricidade transmite-se de uma pessoa para outra quando há esse contato físico. A recomendação é tentar afastar aquela pessoa aos fios de alta tensão ou aos fios domésticos por meio de algum artifício. Por exemplo, um pedaço de madeira, que a madeira ela não conduz a eletricidade. Então, para poder você tirar um paciente que está ali preso aos fios, você utiliza um pedaço de madeira para tentar afastar os fios da pessoa que está recebendo a descarga elétrica, porque isso nem vai colocar em risco quem está socorrendo, e o paciente ele precisa ser afastado imediatamente daquela corrente elétrica para ele não morrer por conta da eletricidade. Então a gente nunca chega diante de um paciente que está sofrendo um choque elétrico para colocar as mãos nele. A gente utiliza um pedaço de madeira ou um pedaço de borracha autoisolante que não vai ali oferecer riscos para a gente. Quais são os perigos de uma descarga elétrica no paciente? É que ele desenvolva fibrilação ventricular e assistolia. Lembram que a gente falou delas na aula de parada cardiorrespiratória? Que quando o paciente desenvolve um ritmo de fibrilação ou assistolia, ele está em parada cardiorrespiratória. E se for fibrilação ventricular, ele vai precisar ali da reanimação por meio de um desfibrilador, ou seja, um choque. Mas se for assistolia, aquele choque do desfibrilador ele não vai reverter aquela parada. Então, os riscos de um paciente que sofreu um choque elétrico é desenvolver uma parada cardiorrespiratória exatamente por causa desses dois ritmos, fibrilação ventricular e assistolia. Quando ocorrer algum acidente desse tipo, choque elétrico, queimaduras, aí a pessoa ela as pessoas ali devem ligar imediatamente para o serviço de emergência para que possa fazer o socorro dessa vítima. Se porventura esse paciente foi queimado ali com chamas, ou seja, alguém ateou fogo na pessoa, colocou gasolina, colocou algum agente inflamável e ateou fogo. O que é que a gente vai fazer? Imediatamente molhar, encharcar um lençol ou um forro de cama ou uma toalha de mesa, sendo grande, e a gente vai envolver aquela vítima que está sob chamas nesse lençol ou nesse forro grande, porque a água, o lençol umedecido, vai ajudar a conter as chamas. Se houver ali por exemplo, foi no ambiente de um posto de gasolina, aconteceu um acidente, houve uma explosão e a vítima está agonizando em chamas. Se houver um extintor de incêndio, você vai utilizar o extintor para apagar aquelas chamas. Mas se esse acidente foi no ambiente doméstico ou na rua, você vai utilizar, como eu falei, um forro grande, umedecido em água, encharcado mesmo, para envolver o corpo daquela vítima com aquele forro, para tentar conter ali aquelas chamas. No final dos slides aí eu deixei umas imagens de queimaduras para vocês visualizar e ver como essas lesões elas são chamativas, ou seja, elas são lesões realmente que chamam a atenção e que impressionam, certo? E também já nos últimos slides tem os cuidados de enfermagem para o atendimento pré-hospitalar do paciente queimado. A primeira coisa é esfriar a lesão, fazendo compressões úmidas, compressas úmidas ali naquela região lesada. A segunda coisa é a analgesia, porque dependendo do grau da queimadura, se foi primeiro ou segundo grau, esse paciente sente muita dor. Então você já administra ali um analgésico, um dipirona, um paracetamol ou um tramal, que pode ser utilizado também nos casos de queimaduras graves, para promover essa analgesia do paciente. Mantenha a cabeceira do leito elevada a 30 graus,
Envolve o paciente com toalhas limpas, de preferência úmidas também, e encaminha ao serviço competente. A gente tem cuidados também com relação às vias aéreas daquela vítima, porque a queimadura pode ter atingido o esôfago e pode estar comprometendo ali a passagem de ar do paciente. Nesses casos é recomendável acionar imediatamente o médico para que possa ser feita ali uma intubação nele. Então a gente verifica também vias aéreas do paciente, a gente procura queimaduras na face, no nariz, nessa região da garganta, a gente procura por edemas, porque o que é que acontece? Na maioria das queimaduras, não é o próprio fogo em si ou as chamas que ocasionam as lesões, mas a inalação da fumaça, a fumaça tóxica. O que aconteceu com os jovens da Boate Kiss? Eles foram intoxicados por fumaça tóxica. Então, nesses casos, essas pessoas intoxicadas com fumaça podem manifestar lesões mais graves e também complicações tardias. A gente observa esses sinais de perigo, a gente promove estabilidade hemodinâmica do paciente. De que maneira? Administrando 2 acessos venosos ali com soro Ringer ou com soro fisiológico. A gente verifica a questão de como é que está o balanço hidroeletrolítrico do paciente, a questão da eliminação de urina, se está espontânea, se o paciente não consegue eliminar a urina. A gente promove curativos, que deve ser o último procedimento a ser feito depois da hidratação e do controle hemodinâmico. Então, curativos protetivos, com compressas estéreis, úmidas de preferência, certo? Utilizando sulfadiazina de prata, que é o creme de referência para o tratamento de queimaduras, e também utilizando o óleo AGE, que ele é cicatrizante e vai ajudar também a hidratar ali aquelas lesões. Lavar com água corrente também é uma importante medida a ser feita. Curativos contensivos. E a gente utiliza ataduras de crepom nesses curativos não muito apertadas para não agravar ali aquelas lesões. Bem, obrigado a todos pela atenção e a gente retoma na próxima aula.